Para quem já segue o apartamento 8.108 sabe que esse aqui é o cenário da minha casa, a minha casa atual, porque uma das coisas que essa mudança envolve é uma mudança de endereço e que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Só para vocês entenderem, eu vou ter que contar algumas coisas em partes para depois unir as informações e tudo ficar claro. Então pode ser que o conteúdo tenha que ser compartilhado com vocês em partes para os vídeos não ficarem tão cansativos, tá? A primeira coisa que eu queria contar é a minha história de amor, foi uma história bem complicada no começo e sofrida também. Em 2000, eu não sei exatamente o ano, eu já comecei mal. Isso é maravilhoso. Eu não sei o ano exatamente, eu não sou muito boa com números, então a gente tem mais ou menos 7 anos de história. Hoje nós estamos em 2020, 7 anos atrás, façam os cálculos aí, tá? Vocês saberão o ano. Na hora da edição a gente coloca aqui na tela, porque eu já tô passando vergonha logo no começo. É bem típico da minha pessoa. E a gente já se conhece há 7 anos. A minha referência de história, de amor com essa pessoa, que se chama Michel, foi marcada pelo aniversário da filha dele. Ela ia completar 15 anos, ela estava com 14 anos, então a minha referência de tempo que nós estamos juntos é a idade dela, que eram 14 anos, por isso que eu sei que nós temos 7 anos de história, porque a filha dele hoje tá com 22. Então é por aí que eu me baseio, eu não sei exatamente quando a nossa história começou, mas só para vocês entenderem, há alguns anos atrás, eu estava com uns 32 anos mais ou menos, eu conheci o Michel no Canto da Ema, que é uma baladinha de forró que tem aqui em São Paulo, bem deliciosa, uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer é dançar. No apartamento eu já postei alguns vídeos dançando com o Bartô, meu cachorrinho, que inclusive tá aqui no meu colo. E é uma coisa que eu adoro fazer, praticamente uma terapia, porque toda vez que eu saía de lá, eu saía completamente renovada, né? Então dançar pra mim é vida, dançar pra mim é oxigenação, assim, sabe? É uma coisa bem gostosa. E comecei aí com frequência no forró com a minha prima e a minha irmã, e a gente viciou, tinha carteirinha e tudo, né? Entrava sem enfrentar fila, né? Enfim, é um negócio bem gostoso de se fazer, a gente realmente era muito viciado. E quem frequenta o forró, quem é desse meio, sabe que forrozeiro é muito forrozeiro, né? Então é todo mundo muito viciado. E lá eu conheci o Michel, que também era forrozeiro, muito mais do que eu, inclusive. E ele era amigo da minha prima. A minha prima começou indo primeiro, e aí ela me levou com a minha irmã, e aí a gente ficou tudo viciada. Já tinha ido muitos anos atrás, na minha adolescência, mas não era uma coisa frequente, não tinha nem dinheiro para bancar isso. Mas com a maturidade, né, 32 anos, trabalhando, né, enfim, eu comecei a frequentar o forró. O Michel era amigo da Paulinha, amigo de oi, tchau, enfim, amigo de balada, nada muito profundo. Mas aconteceu alguns episódios deles se encontrarem no caminho entre o estacionamento e a entrada do Canto da Ema, e irem pro Canto da Ema conversando, e eu do lado totalmente planta, de verde, vegetando do lado dos dois, porque ele nem falava comigo, nem me cumprimentava. Então a nossa história começou mais ou menos assim, eu sendo completamente ignorada pela pessoa. Eu achava ele extremamente mal educado por conta disso. Só que ele dançava muitíssimo bem. E quando eu ia pro Canto da Ema, eu ficava encostada na parede, observando os caras que dançavam bem, obviamente, pra dançar com essas pessoas, pra ter as melhores experiências de dança, né? Porque a gente vai pro forró pra quê? Pra dançar. E ele dançava muitíssimo bem, só que era um cocô de pessoa, porque não falava nem uma boa noite, um oi, oi garota, não te conheço, mas prazer, sou o Michel, né?
nunca se apresentou nem nada. E ele não me puxava para dançar de jeito nenhum. E eu não sou uma das piores dançarinas que tem no Canto da Ema. Já frequentava há algum tempo, já sabia dançar, até que danço bem. Enfim, pelo menos na minha percepção e das pessoas que dançavam comigo, que são meus amigos também. Mas enfim, ele me ignorava totalmente no Canto da Ema. E aí, um dia, ele resolveu me chamar pra dançar, sabe-se lá Deus por quê. Eu vou ter que pedir pra ele gravar um vídeo pra contar a parte dele da história, porque provavelmente ele nem se lembra, porque ele nada marcou a vida dele como marcou a minha, né? Ele me chamou pra dançar, e aí eu joguei um pouquinho essa história na cara dele, né? Falando que ele era mal educado, que eu nunca tava esperando ele me puxar pra dançar. E lógico que aceitei dançar com ele, porque o cara dançava bem, eu já ficava observando ele há muito tempo. Só que achava ele um cocôzinho. E realmente dançava muito bem, só que depois da primeira dança, ele deu uma grudada no meu pé. Enfim, a princípio era só uma dança, né? E aí a gente, isso foi no Canto da Ema, depois a gente, teve uma vez que eu fui, acho que com a minha irmã, não tenho certeza, já faz muito tempo, ou com alguma amiga, no Remeleixo, que é uma outra casa de forró que fica ali perto de Pinheiros, também aqui em São Paulo. E ele apareceu por lá e a gente dançou, ele, né, enfim, veio atrás de mim, ele dançou, a gente dançou e a gente deu o primeiro beijo nesse dia. Aí ele perguntou o meu telefone, eu passei meu número, ele estava sem o celular dele para salvar o número. Eu passei o número para ele e pensei, como eu estava indo embora mais cedo que ele, eu pensei, ele vai gravar esse número. Mas ele gravou, memorizou o número e depois acho que salvou no celular dele e ele começou a me mandar mensagem. Daí em diante, o Michel nunca mais parou de entrar em contato comigo. A gente começou a ficar e ele foi muito claro comigo que ele era solteiro, que ele curtia a solteirice dele e que ele não tinha intenção nenhuma de namorar sério. Então, eu tava ciente que se eu me envolvesse com essa pessoa, eu ia me envolver sozinha e ia ser totalmente responsabilidade minha. É claro que sempre tem a responsabilidade emocional que a gente tem que ter com o outro, né? Mas nesse caso ele jogou limpo comigo, falando qual era a real, e se eu me envolvesse era um problema meu. Eis que eu me envolvi, porque eu sou trouxona. Como toda boa mulher. Não vou generalizar, porque tem mulheres muito inteligentes por aí, mas emocionalmente falando, a gente sempre dá as nossas gafes, as que nunca deram, que atirem a primeira pedra. E me envolvi com ele e comecei a gostar dele porque tinha coisas nele, nas características pessoais dele, que me agradavam muito. Então, eu sempre observei muito o jeito como a pessoa trata os outros, principalmente as pessoas que não tem nada a te oferecer, né, de retorno, em recompensa de alguma coisa. Então, como ele tratava um garçom, como ele tratava as pessoas simples que a gente encontrava no caminho, o cara que fazia o hot dog dele, como ele tratava as pessoas na rua quando a gente saía, enfim. E ele sempre foi muito educado, muito agradável, muito atencioso, parecia aqueles políticos, assim, sabe, falando com as pessoas. E eu me encantei por esse jeito dele. E tem outras características que para mim são importantes numa pessoa, para um relacionamento, por experiências anteriores frustrantes e complicadas que eu tive. Ele não fuma, ele não bebe, ele gosta de criança, ele é uma pessoa calma, né? E eu sou extremamente explosiva, então estar com ele me deixava muito calma, muito tranquila. Então eu vivia num dilema de sair com ele, gostar dele e saber que ele não estava nem aí para a hora do Brasil comigo. Então ele não dava a mínima, mas eu percebia que ele gostava de sair comigo e eu passei muitos anos nesse enrosco emocional, sabendo que eu gostava dele, ele não queria nada sério, mas ele estava sempre no meu pé, ele que sempre me procurava para sair, para me chamar para fazer as coisas, e eu percebia que ele gostava da minha companhia,
mas não necessariamente gostava de mim. E durante esses, enfim, 5 anos talvez, um pouco menos, tá uma ventania aqui, vocês estão escutando? Hoje é o dia que tá acontecendo, acho que um evento climático aqui, eu esqueci o nome. Um ciclone, tá acontecendo um ciclone aqui no litoral do Brasil e vai atingir algumas regiões do sul, de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, e uma das consequências são essas ventanias. Então vocês me desculpem se fizer muito barulho de ventania aí, não é a nossa intenção o barulho, mas faz parte do processo de estar em casa num momento como esse. Voltando para minha história, eu já me perdi um pouco. Deixa eu parar o vídeo aqui, peraí.